Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens que fala sobre Mateus, capítulo 13 e as cartas do Apocalipse. Aproveitem enquanto as pessoas estão entrando e dá o seu like, compartilha o link para que outros possam ouvir a mensagem e serem abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, colocando esse momento diante do Senhor e pedindo a graça dEle para que sejamos edificados através da palavra. Feche os teus olhos. Pai amado, bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, só Tu és Deus e Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina, fala conosco, que essa mensagem seja edificante para cada um, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A primeira mensagem dessa série, eu falei sobre a parábola do semeador, aonde o semeador tipifica a igreja que sai a semear e a evangelizar. E na segunda mensagem falamos sobre o joio e o trigo, dois tipos de pessoas dentro da igreja. E hoje nós vamos ler o livro de Mateus no capítulo 13, Vou ler o verso 31 e 32. E o tema da mensagem é a igreja de Pérgamo e a parábola da mostarda. Vamos até lá. Mateus capítulo 13, no verso 31, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, aqui naquela sequência de parábolas, onde fala sobre o início, o crescimento da igreja, o Senhor Jesus, ele compara o crescimento da igreja ao crescimento da planta, da árvore da mostarda. Um grãozinho bem pequeno, mas que depois de crescida se torna uma árvore bem grande. Interessante que no verso 32 diz assim, que se torna uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então, a ideia que nós temos assim à primeira vista é que essas aves pousadas e fazendo ninho sobre a árvore seria alguma coisa boa, alguma coisa proveitosa. Mas vamos entender um pouquinho toda essa figuração. A árvore demonstra o crescimento do cristianismo, que começou bem pequenininho e depois ele cresceu. E quando diz que as aves vieram fazer ninho em cima daquela árvore, a árvore de mostarda, nós temos que raciocinar da seguinte forma: quando uma ave faz ninho sobre uma árvore, o beneficiado não é a árvore, o beneficiado é a ave. Então aquele pássaro faz um ninho e ele se beneficia da árvore, mas a árvore mesmo não tem nenhum benefício com a ave pousada sobre si. Por que Jesus contou a parábola dessa forma? Quando nós olhamos as cartas do Apocalipse, elas fazem uma correlação com essas parábolas que Jesus contou. Então quando olhamos lá, vamos até Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos fazer essa analogia, essa comparação com o que Jesus está falando aqui. Lembrando que as cartas do Apocalipse foram ditadas ou faladas ao apóstolo João pelo próprio Jesus. O que nós temos que compreender é que a igreja começou a crescer de uma forma grande, exponencial. E o período da igreja de Pérgamo é do ano 300 ao ano 600 depois de Cristo. No ano 300 aconteceu algo muito especial, que foi bom, de certa forma, para o cristianismo.
Os cristãos, eles eram perseguidos, eles eram presos, mas o crescimento do cristianismo, ele era de tal forma que o Império Romano não tinha como impedir que o cristianismo crescesse, mesmo porque o crescimento da Igreja do Senhor e a pregação do Evangelho era dada por Deus, movida pelo Espírito Santo. Então a mão do homem não conseguiria barrar aquilo que Deus estava fazendo, não é? A começar por aí. Mas o que Constantino, que era o imperador romano, o que ele fez? Ele diz que se converteu, se sim ou não se sabe ao certo, mas ele diz ter se convertido. Então, naquele momento, ele proíbe a perseguição aos cristãos. Então, de uma forma interesseira, muitas pessoas começam a se agregar ao cristianismo, porque agora o cristianismo é a religião do imperador. Então, se o imperador romano se diz cristão, todo mundo começa a dizer-se cristão também, para que pudesse ficar do lado do imperador. Vamos ler o que diz a carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela era a capital do Império Romano, que ficava ali na Turquia. Naquela cidade havia um culto a Zeus e havia outro culto a uma serpente. Eles tinham cultos pagãos ali, existia templos de cultos pagãos naquela cidade. Era uma cidade onde o governo ficava. Diz assim no verso 12 de Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? É a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que essa palavra, ela é penetrante como faca de 2 gumes, e quem tem essa palavra é o próprio Jesus. Então é aqui Jesus falando. Verso 13. Conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Então Jesus começa a fazer uma referência à igreja, à cidade de Pérgamo, dizendo que lá estava o trono de Satanás. Tamanha a influência do inimigo naquele lugar, a idolatria, os cultos pagãos, incluindo um culto a uma serpente. E um homem fiel, a Bíblia só fala do nome dele, Antipas, era um homem fiel, um servo do Senhor que foi morto ali naquela cidade. Jesus faz a referência à fidelidade desse homem, né? Continua, verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro, sim, também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então vamos entender tudo aqui, o que está acontecendo. O Senhor Jesus está falando para João escrever uma carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja cristã, onde tinha gente fiel. No entanto, a cidade, ela abrigava ali o governo romano. Eles também tinham cultos pagãos. E lembra que eu falei da analogia com aquela árvore? A árvore da mostarda, ela crescia muito. Era uma semente pequena, mas que crescia sobremaneira. O cristianismo começou bem pequeno ali em Jerusalém, mas de repente ele se espalhou pelo mundo e começou a crescer, crescer, crescer. E as aves fizeram um ninho sobre aquela árvore. O que significa isso de fato? A partir do ano 300, Constantino, como ele se diz cristão,
todas as pessoas começam agora a se agregar ao cristianismo e a usar o cristianismo como uma religião estatal, para tirar o proveito, o benefício disso. Se eu sou da mesma religião do imperador, eu vou me beneficiar disso. Então lembra, a árvore não tem benefício nenhum de um pássaro ficar pousado nela, o benefício é só do pássaro. As pessoas vinham para o cristianismo para tirar benefício e proveito disso. Então a igreja começou a receber uma influência do Estado. Os cargos dentro da igreja começaram a ser dados pelo imperador. O imperador decidia, você vai ser bispo, você vai ser um religioso, você vai cuidar de tal congregação, e a igreja passou a receber a interferência do Estado. Quando a igreja recebe a interferência do Estado, muitas pessoas que eram pagãs de outras religiões, elas vêm para o cristianismo, só que elas não vêm para o cristianismo por conversão, mas vêm por conveniência. Então eles trazem as suas práticas para dentro do cristianismo. Então foi aí que começou, por exemplo, a adoração a entidades, a santos, a adoração a personalidades que já morreram, por exemplo, adorar a Pedro, reverenciar os apóstolos e pessoas que já morreram. Essas práticas que vieram do paganismo, elas entraram dentro do cristianismo a partir dessa data. Então, o que o Senhor Jesus ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho contra ti os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é isso? No Antigo Testamento, nós encontramos uma passagem onde um homem, um profeta, era um profeta de verdade, chamado Balaão, ele recebe propina, ele recebe dinheiro de Balaque para profetizar aquilo que Balaque pediu. Então Balaque encomendou uma profecia, pagou para Balaão, para que Balaão profetizasse e lançasse uma palavra de maldição contra Israel. Só que ele não conseguia lançar palavras de maldição contra Israel, porque toda vez que ele chegava lá e ia proferir algo ruim para Israel, Deus lhe pesava o coração e ele não conseguia falar, as palavras saíam, era de bênção e não de maldição. Então Balaão foi até o rei Balaque, que era um rei inimigo de Israel, e falou assim: olha, eu não consigo profetizar mal contra Israel, mas eu vou te ensinar a fazer uma coisa. Introduza prostitutas no meio do povo, então eles vão prostituir. Quando eles estiverem em prostituição e em pecado, Deus vai tirar a bênção deles. Quando a bênção de Deus sair de sobre eles, então vocês podem atacar Israel e vocês vão ser vencedores. Então Balaão ensinou a Balaque como colocar o povo em pecado, e era através de prostituição e idolatria. Então é exatamente aqui o que está dizendo. O Senhor Jesus está falando para a igreja de Pérgamo: olha, o que eu tenho contra ti são as pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, ou seja, pessoas que talvez elas estivessem influenciando financeiramente a igreja para ter algum benefício, pessoas que estavam prostituindo dentro da igreja, daí doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles pregavam que o sexo poderia ser livre dentro da igreja. Então aquela igreja cristã, que a princípio ela era genuína, ela era autêntica, de pessoas fiéis, que só era cristão quem de fato estava disposto até a morrer pelo evangelho. Agora, como a igreja se tornou estatal, todo mundo entrou para o cristianismo. Aí trouxeram idolatria, prostituição, trouxeram paganismo, e a igreja ficou toda misturada com vários tipos de prática. Aí Jesus exorta sobre os que sustentam tais práticas pecaminosas, e ele diz no verso 16: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor Jesus disse: eu vou abrir a minha boca e vou decretar palavras de juízo contra vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja, quando a igreja recebe uma interferência de fora, uma interferência que não é do Espírito Santo de Deus, nesse caso a interferência estatal, a igreja ela perde a sua santidade, ela perde o seu sentido.
Nós temos que tomar cuidado nas nossas vidas para que sejamos guiados pelo Espírito Santo e não sejamos influenciados por outras influências que não a da palavra de Deus. Aí o Senhor Jesus ele fala alguma coisa que é bem interessante. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O maná era o alimento, era aquilo que sustentava o povo quando estava no deserto, né? Então o Senhor diz, eu vou dar sustento. E continua, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que significa isso? Naquele tempo existia uma prática onde, quando uma pessoa ela estava para ser julgada, o juiz ele tinha na mão uma pedra branca e uma pedra preta. Então, se após o julgamento o juiz levantasse a pedra preta, significava que a pessoa estava sendo condenada. Mas se o juiz levantasse a pedra branca, então ele estava dando absolvição pelos erros, pelas faltas daquela pessoa. Então Jesus ele usa isso para dizer o seguinte: ao vencedor, o que não se contaminar com a prostituição, o que não se contaminar com a idolatria, o que não deixar com que a influência externa contamine, sufoque a igreja, aquele que vencer em retidão e em santidade, eu vou dar a ele uma pedrinha branca, ou seja, a absolvição dos seus pecados. E vou colocar ali um nome que somente ele sabe. Jesus disse que vai colocar um nome novo para cada um de nós, que somente nós vamos saber. Naquela pedra branca está o símbolo, você foi absolvido dos seus pecados, você foi salvo. Aleluia! Então, quando a gente lê lá em Mateus a parábola do grão de mostarda, ficamos contentes sabendo que o cristianismo cresce de uma maneira virtuosa, de uma maneira estrondosa. Bum! Se espalhou pelo mundo, mas de repente, vamos colocar assim, aves, urubus, pousaram em cima daquela árvore. E quando pousaram ali, trouxeram prejuízo e contaminação. Entenda uma coisa, meu irmão, o nosso coração e a nossa mente é o templo do Espírito Santo. Não podemos deixar com que Satanás pouse nas nossas cabeças para fazer ninho e trazer contaminação espiritual, contaminação no nosso coração, contaminação na nossa mente. Temos que andar de alma e espírito puro, purificado em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você abra comigo no livro de Tito. Vamos até lá. Livro de Tito, no capítulo 3, no verso 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu vou ler esse texto de novo e eu quero frisar aqui algumas partes. Não por obras de justiça praticadas por nós. Nós não fomos salvos por aquilo que fizemos, somos salvos pela graça. Amém? É obra de Deus. Continua. Mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Toda pessoa que aceita ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre ela, trazendo regeneração e renovação. Amém? Aí continua verso 6. Que ele nos derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E olha o que o verso 7 diz: justificados pela graça. É exatamente aquilo que diz lá no livro de Apocalipse: ao vencedor lhe darei uma pedrinha branca com o seu nome. Pedra branca significa você está justificado, você está perdoado, a acusação que havia sobre você não existe mais, porque eu trouxe renovação, regeneração. Foi pela graça, eu restaurei a sua vida, eu te tirei da morte para a vida.
através do sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, glórias a Deus. A igreja de Pérgamo, infelizmente, ela se contaminou com a influência estatal. Infelizmente, as pessoas elas se contaminaram com a idolatria, com a prostituição. Elas foram se contaminando com os que iam entrando na igreja e trazendo crenças diferentes daquelas que eram ensinadas na palavra do Senhor. Mas Jesus disse que aquele que vencer, ele vai estar justificado. E esse somos nós que levamos a palavra a sério, amém? Eu imagino que você que está me escutando leva a palavra de Deus a sério. Então, eu creio que você pode dizer, esse que Jesus justificou e vai dar uma pedrinha, sou eu, quero que seja eu. Aleluia. Vamos orar nesse momento, falando com o Senhor e dizendo a Ele que nós não queremos sofrer nenhum tipo de influência que vai fazer com que nós nos contaminemos com o pecado. A igreja do ano 300 ao ano 600 foi uma igreja que começou um período chamado período negro do cristianismo. Isso foi até o ano de 1500, mais ou menos, de 300 a 1500, foi um tempo chamado um tempo negro, porque a igreja ela deixou de ser aquela coisa genuína e passou a ser uma religião dominada pelo Estado, pelos interesses políticos, pelos interesses das famílias mais poderosas. Quem tinha dinheiro pagava para que o filho fosse um sacerdote. E essas coisas todas perverteram a igreja. Em nome de Jesus, eu quero que você ore comigo dizendo, Senhor, eu quero viver uma igreja, um cristianismo sadio, um cristianismo santo, que não se contamina, que não se vende, que não se perde com as ciladas do diabo. Em Pérgamo havia o trono de Satanás. Satanás estava agindo lá. Mas existia um povo fiel. Jesus fala o nome de Antipas, um homem fiel. Que nós sejamos esses fiéis do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, nos colocamos diante de Ti, recebemos a Tua palavra e queremos, Senhor, declarar que o nosso coração é Teu. Não queremos nos contaminar com ensinamentos que não são ensinamentos da Tua palavra. Não queremos que a igreja seja influenciada por ações malignas que venham a pervertê-la e a tirá-la do foco, que é pregar o Evangelho puro, genuíno, simples. Em nome de Jesus, guarda cada coração das pessoas que estão escutando, de cada um de nós, sejamos guardados pelo Senhor em santidade, em relacionamento íntimo com o Senhor, de maneira que possamos chegar ao final da carreira cristã e receber a pedrinha branca, dizendo, você foi justificado, você pode entrar no gozo do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um. Que essa palavra que está sendo lançada aqui, através dessa pregação gravada, que ela caia num solo fértil no coração de cada um e produza fruto de vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha sido edificante para você, medite nela. Você pode pegar o livro de Mateus, no capítulo 13, ler as palavras, as parábolas para recapitular. Você pode ler também as cartas do Apocalipse e estudar juntamente comigo. Volta na mensagem, ouve ela de novo, que o Espírito Santo de Deus te lapide através da sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.